quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. O tempo é de avançar, o tempo é de seguirmos em frente, o tempo é de continuarmos dentro daquilo que está proposto a nós como igreja de Cristo Jesus. É tempo de seguir em frente. Eu quero refletir com você nessa manhã, dentro do nosso tema de missões nacionais. Estamos falando já durante todo esse mês. Esse é o mês de nós pensarmos missões. É o mês que no calendário da igreja nós separamos para que todo mês fosse o mês missionário, né? Para que todo mês nós pudéssemos nossos cultos ser em prol de missões nacionais e também missões estaduais, missões mundiais. No final do mês, 23, 24, ainda não está aqui para a gente, mas até a noite a gente vai trazer. Nós teremos o nosso congresso aqui na igreja, a apoio da associação, toda a associação estará vindo para cá. Dia 23, o nosso encontro com missões estaduais. Pastor Kenny, que é o gerente de missões no estado, estará ministrando aqui à noite, junto com todos os missionários aqui da região, missionários estaduais. Nós estaremos na noite do dia 23, falando sobre que missões estaduais têm feito no nosso estado. No sábado, nós temos o nosso congresso de missões nacionais, que inicia às 15 horas, com oficina de grupo de multiplicador, oficina com promotores de missões. Estará a Valdice, a nossa gerente de missões estaduais, nacionais, estará aqui. À noite teremos o culto com o pastor Samuel Mouta, né, com missionários lá do sertão de Pernambuco também, trazendo o testemunho da obra missionária que está acontecendo ali. Então coloque aí na sua agenda, não fique de fora. E encerraremos no domingo com o casal do togolense, que estará aqui com a gente durante essa quinzena, amigos do pastor Roberto, né, e passará 15 dias, já tem agenda em outras igrejas, pregará pela manhã e à noite, no domingo do dia 24, então não fique de fora. Será um congresso de bênção para as nossas vidas, e nós iremos nos mobilizar em prol desse congresso. Eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. Eu já disse na semana passada que esse casal ficará 15 dias na casa da nossa irmã Maria, mas que você pode receber esse casal para um almoço na sua casa, para um jantar, para um lanche, né? Você fazendo isso, você estará ajudando a cuidar desse casal. E eu louvo a Deus, porque algumas pessoas já me procuraram e falaram: pastor, coloque aí na sua agenda do casal ir lá em casa, almoçar com a gente, mas tem algumas vagas, né? E eu disse: se você não me ligar, não se preocupe que eu vou te ligar, tá bom? Para a gente cuidar e abraçar essa família que estará com a gente aqui, e eu tenho certeza que será um tempo de bênção. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Eu fiz uma leitura na linguagem da NVI, e eu quero fazer uma leitura desse texto também, numa linguagem do Eugene Peterson, que é numa linguagem de hoje, e que você só acompanhasse atentamente. Diz assim: percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis,
comecem a correr. E nunca desistam, nada de gordura espiritual extra, nada de pecado parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina para a alma de vocês. Amém? Somos chamados a seguir em frente. Quando o texto de Hebreus, a escrita de Hebreus, inicia esse capítulo, ele destaca a tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que dão testemunho de uma caminhada de fé. Esse versículo faz menção ao capítulo anterior, quando nós encontramos o que nós chamamos do capítulo da galeria dos homens da fé. Esse capítulo, o início desse capítulo está fazendo menção às testemunhas registradas no capítulo 11, de homens que caminharam pela fé em Cristo Jesus, de homens que avançaram pela fé, de homens que cumpriram uma proposta, que cumpriram um ministério em suas vidas, de homens que correram a carreira da fé, de homens que avançaram na direção da propagação do Evangelho de Deus. Se você quiser entender, eu convido você depois, não agora, a uma leitura do capítulo 11, dos heróis da fé, homens que pela fé alcançaram grandes objetivos em suas vidas, homens que, se não fosse a fé, jamais teriam conseguido chegar onde eles chegaram. E nesse capítulo, ele vem encorajar a igreja, que sou eu e você, e a proposta é que nós, com perseverança, continuemos correndo a corrida que nos está proposta, que com perseverança nós sigamos em frente, que com perseverança nós não venhamos deixar que nenhum embaraço nos impeça de voar em direção ao nosso alvo, de andar em direção ao nosso alvo, de correr em direção ao nosso alvo. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente algo que aconteceu comigo lá no Congresso de Santos. Eu estava andando pela calçada lá, conhecendo, numa solidão danada, coisa triste você viajar sem esposa, sem filho, né? Uma solidão, eu lá, aquele lugar lindo, e eu andando pela calçada, conhecendo tudo aquilo. De repente, eu vi um passarinhozinho tentando voar, e ele não conseguia. Ele estava com desespero, batendo as asinhas, e eu fui ver o que tinha acontecido com ele. E eu percebi que ele tinha se enrolado numa linha de pipa, os pezinhos dele. E ele não conseguia voar, porque os pezinhos dele estavam amarrados. E eu pude parar e ali soltar os pezinhos dele daquela linha. E quando eu soltei, ele pegou o voo e foi embora. O que o texto está dizendo é que, como igreja, nós temos que nos livrar de todo embaraço do pecado. Muitas vezes nós somos impedidos de seguir em frente, de voar em direção ao alvo, porque estamos embaraçados com as coisas dessas vidas. E eu quero pensar nessa manhã com você, que nós precisamos voar em direção àquilo que Deus tem proposto para nós. O tema é tempo de avançar, multiplicando o amor de Deus. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isso não é nada novo. Missões Nacionais está enfocando este tema durante esse mês. Missões Nacionais, assim como missões estaduais, trabalhou compartilhar o amor, na mesma proposta de visão. Missões Nacionais traz multiplicar o amor de Deus. Na realidade, esse tema não é nada novo.
Jesus disse o quê? Ide, indo pelo caminho, vocês pregam o meu evangelho. Indo pelo caminho, vocês ensinam as pessoas sobre mim. Indo sobre o caminho, vocês multiplicam o meu amor na vida das pessoas. Se de alguma maneira nós temos negligenciado isso como igreja, se de alguma maneira a igreja não tem cumprido essa sua responsabilidade, esse seu comprometimento, é porque alguma coisa tem nos embaraçado. É porque alguma coisa tem sido impedimento para que nós avancemos nessa direção. E quando eu estou falando de igreja, eu começo a falar primeiramente de mim, porque eu tenho essa responsabilidade de correr esta carreira que me está proposta, e a carreira é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizamos há 3 domingos ou 2 domingos, 6 pessoas, não é isso? E eu comecei uma nova classe. Eu tenho 4 alunos que eu estou trabalhando com eles. Mas você precisa pedir a Deus para que Deus coloque esse alvo no seu coração, dizer: eu quero levar alguém para que o pastor possa discipular, para que essa pessoa chegue ao conhecimento da verdade, para que essa pessoa chegue a entrega a sua vida para Jesus. Você precisa ter esse desejo, ter um alvo de ganhar alguém para Jesus. Nós tivemos um retiro esse ano, e a proposta foi ganhar alguém para Jesus. Nós tivemos um retiro, pregações durante a conferência da igreja, e a proposta, investir em alguém para Jesus. O tema da igreja durante esse ano é levar alguém para Jesus. Como é bom quando você vê que a palavra pregada, ensinada, ela começa a ter um sentido prático na vida dessa pessoa. Eu estou atendendo um casal que está chegando para a igreja, e esse menino dizia assim para mim: eu estou aqui graças a esse irmão da igreja que tem cuidado da minha vida. E ao conversar com esse irmão, ele disse: pastor, quando eu saí lá do retiro da família, eu coloquei o nome desse menino no meu alvo de ganhar para Jesus. E durante todo esse tempo eu tenho orado a Deus, e eu tenho investido tempo com ele. E eu tenho louvado a Deus, porque ele começa a caminhada dele. Ele disse assim: pastor, perdi minha esposa, perdi meu casamento, perdi a minha família, mas eu estou aqui para recomeçar, e eu quero recomeçar certo com Deus, porque alguém está me ensinando o caminho. Porque alguém está partilhando, está multiplicando o amor de Deus na minha vida. Essa é uma responsabilidade nossa, que somos igreja, de nos livrar daquilo que é embaraço. Estamos tão embaraçados, que às vezes não conseguimos correr a carreira que nos está proposta. Nós precisamos pensar, irmãos, e tornar prático aquilo que tem sido ensinado. E eu quero trazer a sua reflexão, aqueles que têm acompanhado durante esse mês, nós estamos falando de missões. No domingo passado eu preguei, eu vou continuar pregando esses domingos sobre essa proposta de avançar, e eu disse pela manhã que uma igreja que quer avançar, que precisa avançar, uma igreja que precisa caminhar em direção ao alvo, que é a pregação, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho de Cristo Jesus, ela não pode ser uma igreja que caminha e vive de maneira antropocêntrica. Eu disse isso no domingo pela manhã, em que nós somos o centro, a humanidade é o centro, as pessoas são o centro da igreja. Não, Cristo tem que ser o centro. Enquanto nós quisermos continuar sendo o centro de tudo, nós não avançaremos, porque é Cristo que tem que ser o centro. Eu quero repetir isso para que fique aí na sua mente. Enquanto nós continuarmos buscando ser o centro, nós nunca avançaremos, porque dentro do alvo é Cristo o centro.
Domingo à noite, eu disse que nós não podemos continuar avançando como sacerdotes e levitas que não percebem os caídos que estão em volta. A igreja que tem sacerdotes e levitas que não consegue estender as mãos para o caído, e seja caído em qualquer que for a área. Seja aquele que está caído no pecado, seja aquele que está caído por uma enfermidade, seja aquele que está caído na sua vida financeira, não importa a área. A igreja que tem sacerdotes e levitas, como eu preguei a parábola do bom samaritano, que não consegue perceber os caídos que estão à volta, ela não consegue avançar multiplicando o amor de Deus. Para que a igreja avance, ela precisa ser formada de homens como bons samaritanos, que investem tempo, que investem vida, que se doam pelos que estão caídos e que não se desviam deles. Na quarta-feira eu pregava e dizia que a igreja precisa buscar o progresso, a igreja precisa buscar o desenvolvimento, a igreja precisa progredir e não progredir como Israel. Porque Deus envia o socorro para Israel, dizendo: eu vou tirar vocês de uma terra de escravidão, eu vou resgatar vocês aqui, e vou levar vocês por uma terra que mana leite e mel. E Israel é tirada do Egito, sob a liderança de Moisés, com essa proposta de progresso, de habitar numa terra de bênção. Mas a Bíblia diz que toda aquela geração, por causa do pecado que estava nela, morreu, e apenas Calebe e Josué alcançaram a promessa de Deus. A igreja não pode continuar caminhando embaraçada nos pecados que impeça ela de alcançar as promessas de Deus. Se queremos progresso, e falávamos sobre progresso porque era o dia da independência do nosso Brasil, um país que deu um grito de independência para progredir, para avançar. E quando olhamos para a saúde, para a educação, para a segurança, descobrimos que nós não progredimos tanto assim, como nação brasileira. Quando paramos para pensar na dívida externa que o país tem hoje, que passa de 328 bilhões, descobrimos que não temos progredido tanto assim, e descobrimos, biblicamente, que o que impede o avanço, o progresso, é a corrupção humana, é o pecado, é a desobediência do homem diante de Deus. A igreja não pode buscar o progresso, o avançar, ainda alienado aos pecados. O texto que li fala que nós temos que nos livrar de gorduras espirituais que nos impeçam de correr e avançar na obra missionária, que é de a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E nesta manhã eu quero ainda continuar falando do avanço, de seguirmos em frente, mas eu quero pensar que nós como igreja precisamos avançar sim, mas como uma igreja cristocêntrica, em que Cristo é o centro de tudo. E quando Cristo é o centro da minha vida, quando o amor de Deus, quando a cruz, quando o evangelho da salvação é o centro, não há espaço para conversações que não estão relacionadas ao amor de Deus, não há espaço para mentira, não há espaço para inveja, não há espaço para hipocrisia, não há espaço para falsidade, não há espaço para mentira, porque é Cristo o centro. O amor de Deus é derramado sobre a minha vida, e eu transbordo esse amor de Deus, e eu avanço, e a igreja a cada dia vai sendo acrescentada, porque é Cristo que vai acrescendo alma a essa igreja. E eu sou essa igreja, você precisa ser essa igreja. Querido, nós temos um grande exemplo de testemunho. O texto diz: assim como estamos rodeados de tão grandes testemunhas, avancemos como elas. Não há testemunha maior da centralidade de Deus na vida de um homem, não há testemunho maior do que na vida de um homem chamado Abraão. E eu quero partilhar 3 pontos da vida de Abraão que a igreja precisa entender para que ela possa avançar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que Abraão tinha Deus como centro da sua vida. A centralidade não era o homem Abraão, mas a centralidade era Deus. Sabe por quê? Porque Abraão obedeceu ao Senhor. Primeiro ponto da vida de Abraão é a obediência. Uma igreja que não obedece ao Senhor, ela não tem
Cristo como centro. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua casa, para deixar a sua terra e habitar numa terra que ele nem conhecia, um lugar que ele não sabia era onde, ele não sabia as coisas que estavam por vir, ele não sabia o que iria enfrentar. Mas no capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz que Abraão, em obediência ao Senhor, ele sai da sua terra e caminha na direção que Deus estava propondo a ele. Abraão avançou na carreira. Deus diz: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão se levanta e vai em obediência ao Senhor. Quando Deus é o centro, nós obedecemos ao Senhor. Como Deus é o centro, eu abro mão daquilo que eu quero, para que a vontade de Deus aconteça na minha vida. Quando Deus é o centro, e eu percebo que aquilo que eu estou fazendo não está agradando a Deus, eu mudo, não por mim, mas por Deus, pela vontade de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado na minha vida. Capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão saiu em obediência ao Senhor, mesmo para uma terra que ele não conhecia. A igreja em que Cristo é o centro, é uma igreja que obedece. Em Abraão Deus é o centro, porque ele obedeceu ao Senhor. Em Abraão, Deus é o centro, porque Abraão, o mesmo Abraão que obedece, é o mesmo Abraão que recebe as promessas de Deus na sua vida. A igreja precisa contemplar, a igreja precisa experimentar os milagres de Deus. A igreja precisa ver acontecer as promessas de Deus na sua vida. A igreja precisa experimentar os sinais de Deus. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 11, que Abraão esperou o tempo da promessa. Abraão já estava de idade, Sara já estava de idade, mas havia uma promessa em Abraão, e a promessa é: sobre vocês, sobre a tua casa, eu trarei descendentes, eu darei um filho a vocês. E eles já estavam avançados em idade, o tempo da promessa não chegava. Talvez Abraão já tinha até perdido a esperança, mas a Bíblia diz que Deus vem em direção a Sara, e mesmo no tempo da sua velhice, ele sinaliza que ele ainda estava no controle. Querido, todos os dias eu posso ver sobre a minha vida, sobre a minha casa, os sinais de Deus vindo, e Deus dizendo: filho, eu continuo no controle de todas as coisas. Eu não sei se você tem experimentado isso, eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus é o centro, quando Cristo é o centro, nós obedecemos e experimentamos as promessas de Deus na nossa vida, ainda que ela seja no tempo de Deus. Quantas coisas eu já esperei, mas quantas coisas eu vi acontecer, porque eu sabia que era a promessa de Deus na minha vida. Em Abraão, Deus era o centro, porque ele obedeceu, ele recebeu, mas em Abraão, Deus era o centro, porque também ele entregou. Quando Cristo é o centro, nós obedecemos, nós recebemos e nós entregamos. Quando Cristo é o centro, eu vou repetir isso com você: nós obedecemos, nós recebemos e entregamos. Deus era o centro da vida de Abraão, porque a Bíblia diz no capítulo 11, versículo 17, que quando o Senhor o colocou à prova, Abraão foi capaz de entregar ao Senhor o seu bem mais precioso. Quando Deus o colocou à prova, Abraão entregou aquilo que ele mais amava ao Senhor. Quando Deus o chamou para um novo desafio, para uma nova caminhada, Abraão caminhou na direção de Deus, e ele consagrou aquilo que ele tinha, o seu tudo ao Senhor. Para que Cristo seja o centro, nós precisamos aprender a obedecer, nós precisamos aprender a receber as bênçãos de Deus, mas nós precisamos aprender a consagrar aquilo que Deus tem nos dado, a entregar nas mãos do Senhor, a confiar ao Senhor. Quantas são as pessoas que às vezes começam uma caminhada de obediência, e às vezes recebem as bênçãos de Deus, mas na hora de colocar nas mãos de Deus, negligenciam essa parte da sua vida. Capítulo 11, versículo 17 diz que Abraão consagrou e depois entregou o seu filho no altar. Colocou a sua maior oferta no altar do Senhor. Paulo, quando escreve à igreja de Corintos, e encoraja a igreja a ofertar comissões. Paulo diz assim: cada um contribua segundo aquilo que está proposto em seu coração.
Cada um dê de acordo com aquilo que está proposto no seu coração. Lembrando que aquele que pouco semeia, pouco colhe, e aquele que muito semeia, muito colherá. E aí ele traz uma reflexão do capítulo 8, quando ele diz assim: não se esqueçam da igreja que estava na Macedônia, porque estes irmãos, no tempo da sua pobreza, no tempo em que eles passavam por grandes lutas financeiras, eles sentiram o prazer, e a sua pobreza foi transformada em bênção, e a igreja da Macedônia sentiu-se orgulhosa em fazer parte e contribuir com o avanço da pregação, enviando ofertas a nós no campo missionário. Leia na sua Bíblia depois 2 Coríntios capítulo 8 e 9, e você vai entender o que eu estou dizendo. Querido, esse mês nós somos desafiados sim, a contribuir financeiramente sim. Este é um mês que nós separamos para missões nacionais, para orarmos, para falarmos, para pensar sobre missões e para levantarmos oferta para missões nacionais, para sustentar as obras missionárias, para avançarmos na obra missionária. E eu tenho assim louvado a Deus, porque esta igreja é uma igreja missionária. Nós temos sustentado projetos de missões nacionais através da Cristolândia, mensalmente, é só você olhar o orçamento da sua igreja. Nós temos sustentado missionário nos campos de missões mundiais, é só você conhecer o orçamento da sua igreja, e você vai ver que mensalmente nós sustentamos missionários nos campos missionários. Muitas pessoas não passam um ano sem depositar oferta missionária, mas nós sabemos ainda que há um grande número de pessoas que não estão envolvidas com a obra missionária. E nesta manhã eu quero desafiar você a se livrar de todo o embaraço que impeça você de contribuir de alguma maneira com a obra missionária. E às vezes, querido, esse embaraço é onde está o seu coração. Porque às vezes nós estamos tão pegos nas coisas, e quando nós ouvimos aqui de alvo, de missões, a primeira coisa que vem: eu não tenho dinheiro. E aí Paulo diz: lembra da igreja da Macedônia, que mesmo no tempo da sua pobreza, se desafiou a contribuir. Lembre-se daqueles que ao longo da caminhada de fé da sua vida, tiveram que seguir em frente, crendo que era Deus que iria abrir as portas. E aí ele vai falando da caminhada de Abraão, caminhando pela fé. Ele vai falar de Daniel, pregando no meio da Babilônia pela fé. Ele vai falar de Moisés. Ele vai falar da oferta de Abel. Ele vai falar de muitos homens, de Noé, que em tempo que não havia possibilidade nenhuma de obedecer ao Senhor, um tempo em que toda a nação estava corrompida, Deus olha do céu e contempla a graça em Noé, porque era um homem justo e íntegro pela fé diante de Deus, e é através de Noé que a obra avança. No domingo passado eu dizia: querido, a obra missionária vai avançar comigo ou semigo. Comigo ou semigo, a obra missionária vai avançar. Com você ou sem você, a obra vai avançar. Sabe por quê, querido? Que a obra avançou até aqui e ela vai continuar avançando. A obra avançou até aqui e ela vai continuar avançando, porque é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então não caia no engano de pensar assim: eu farei um favor e contribuirei para missões esse ano. Não, diga assim: Deus, eu quero me sentir honrado em fazer parte desse projeto de resgatar a vida para o teu reino. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 8, deixa eu encerrar lendo apenas esse texto com você. 2 Coríntios 8. Abra comigo, 2 Coríntios 8. Irmãos, eu quero que saibas como a graça de Deus foi concedida
às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza delas transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque eu posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Aleluia, aleluia. E aí Paulo vai dizer uma coisa aqui muito importante, dá para pregar outro dia esse texto. Ele diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram-se a si mesmo ao Senhor. Tudo começa quando nós entregamos a nós mesmos ao Senhor. Tudo começa quando uma entrega nossa, das nossas vidas, e entendemos que agora somos agentes do reino de Deus. Estamos aqui com o propósito de avançar e multiplicar o amor de Deus. Não existe valor, querido, para se entregar uma grande oferta. Não existe valor. Existe uma grande entrega a partir da bondade e do amor que está em seu coração. Lembra daquela viúva? Colocou uma moeda, enquanto muitos traziam grandes ofertas, e a que agradou o Senhor foi a pequena oferta, porque ele sabia que aquela fazia, entregando o melhor dela para o Senhor. Querido, nós somos chamados a avançar na carreira que nos está proposta. Mas não se esqueça, precisamos avançar, fazendo com que Cristo seja o centro da nossa vida. Cristo seja o centro. Quando Cristo é o centro, e não você, você é capaz de abrir mão de uma blusa da promoção para investir em missões. Quando Cristo é o centro, você é capaz de abrir mão de uma Coca-Cola por missões. Quando Cristo é o centro, você é capaz de abrir mão de uma pizza, de um churrasco, de um almoço por missões. Quando Cristo é o centro, nós abrimos mão de coisas que agradam a nós mesmos para agradarmos ao Pai que está em nós. Avance se livrando de todo embaraço. Isso só é possível quando avançamos pela fé. Abraão, o homem que teve Deus como centro da sua vida, foi o homem, pai da fé. E pela fé, Abraão obedeceu, pela fé, Abraão recebeu, e pela fé, Abraão consagrou ao Senhor. Pela fé, eu quero levar você a obedecer ao Senhor e contribuir com a obra missionária. Pela fé, eu quero dizer a você que Deus quer dar a você e cumprir na sua vida todas as promessas que Ele tem para a tua casa e para a tua família. E pela fé, você é chamado a consagrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos ao serviço do reino de Deus. Nós vamos cantar agora, quero pedir aos meninos que me ajudem. E essa música fala de fé. Pela fé, posso avançar. Pela fé, eu posso seguir em frente. Pela fé, muralhas vão cair. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois que o Josué, com seu exército, rodeou e orou durante 7 dias. Pela fé, todas as muralhas que estão de pé diante da sua vida, impedindo você de avançar, cairão por terras, e Deus dará condições a você de avançar. Faça dessa música uma oração enquanto o Thales está cantando. Eu quero que você feche seus olhos, mesmo assentado como você está, e diga para o Senhor qual é a muralha que tem impedido você de avançar. Diga: Deus, pela fé eu posso avançar, eu posso crer nas promessas do Senhor sobre a minha vida,
e eu quero consagrar aquilo que tenho ao Senhor. Ficar de pé, vamos cantar junto. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralha Nós te louvamos, Deus, porque nessa noite o Senhor nos encoraja pela Tua palavra, Deus, e através dos grandes testemunhos de homens que avançaram pela fé, a avançarmos como igreja. Nos ajude, Senhor, a deixar para trás todas as muralhas que nos impedem de caminhar, todo embaraço, ó Deus, do pecado na nossa vida que nos impede de avançar, que caia por terra em nome de Jesus. Que sejamos renovados pelo Senhor nesta manhã, e assim avançaremos na grande obra, ó Deus, de multiplicar o amor do Senhor. Deus, pela fé, nós iremos hoje multiplicar o amor ali naquele asilo. Pela fé nós multiplicaremos o Teu amor com aqueles irmãos, aquelas pessoas que ali estão enfermos naquele leito de hospital. Pela fé, ó Deus, o Senhor levantará, ó Deus, recurso financeiro para que nós possamos enviar para missões, ó Deus, para o sustento dos Teus filhos lá no campo missionário. Pela fé, Deus, o Senhor vai levantar missionários neste lugar. Pela fé, o Senhor tem levantado, ó Deus, pessoas chamadas nesse lugar para ir aos campos missionários. Pela fé, Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã, que o Senhor sustenta os Teus filhos, ó Deus, que longe das suas famílias, longe dos seus lares, tem multiplicado esse amor do Senhor. Pela fé nós pedimos, ó Deus, que todas as barreiras, ó Deus, que impeçam, ó Deus, os missionários de avançar na obra missionária, caia por terra em nome de Jesus. Sustenta, Deus, nosso amado pastor Roberto, nossa amada irmã Marisete, ó Deus, nesse país de tanta hostilidade, de tantas lutas, de tanta opressão.
pela fé, nós cremos que nessa manhã o Senhor trará renovo sobre os teus filhos, Pai. Sobre cada missionário, ó Deus, espalhado nessas nações. Cada missionário, ó Deus, nos campos brasileiros, ó Pai. Cada missionário espalhado no campo do nosso estado. Deus, fortaleça os teus filhos, ó Deus, pelo clamor da tua igreja nessa manhã. E supre todas as suas necessidades. Todas elas, ó Deus. Assim como o Senhor supriu as necessidades de Abraão, as necessidades de Daniel dentro da Babilônia, assim como os testemunhos ficaram registrados, para que, ó Deus, nós pudéssemos nos encontrar neles. Nós queremos avançar, Jesus. Obrigado por tudo, pela porção da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.